Que o Senhor possa falar contigo essa noite. Enquanto você canta, na sua intimidade, essa música com o Senhor, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a momentos especiais com Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Declara ao Senhor. E usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
que esse realmente seja o desejo do nosso coração, aberto ao que o Senhor tem preparado para nós, né, de mudança, de transformação, e o que Ele tem preparado neste culto para falar contigo. Amém? A igreja pode sentar. Nós queremos convidar os juniores a descerem. Vai ter o culto dos juniores lá embaixo. Tem uma turma ali atrás saindo. Nós queremos convidar as crianças a virem aqui à frente. Todas as crianças, os juniores já podem descer e as crianças vêm aqui à frente. Nós queremos orar com elas. Por enquanto só tem meninas, vai ser uma MCA de crianças. Mulheres Cristãs em Ação Crianças. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida delas e também pedir que o culto lá embaixo seja uma bênção. É tão importante como o culto dos adultos, não é inferior, é tão importante quanto esse trabalho com crianças, tá bom? Quer orar? Então tá bom, pode orar. Jesus, obrigado Jesus, escuta papai, escuta mamãe, escuta Rorita, escuta vovô, escuta, amém. Amém, ela ama a família dela, né? Deu para perceber. O papai também, tá bom. Deus abençoe vocês, podem ir saindo devagarinho lá. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração agora. E quando a gente conversa com as pessoas, eu sei que você conversa com várias pessoas durante a semana, nos dias e tudo mais, nós percebemos o quanto as pessoas estão passando por momentos difíceis. É impressionante isso. As pessoas estão passando por lutas muito grandes e às vezes a gente acha que Deus não se importa com a gente. Será que Deus se importa com as nossas lutas, com as nossas dores? Será que Deus, Ele olha para nós no meio de uma multidão? Por exemplo, nós estamos aqui no meio de várias pessoas. Será que Deus se importa comigo, com você? Será que Deus se importa quando nós estamos no meio da semana, naquela luta, naquela dureza de vida e de desafio? Será que Deus se importa? Ele se importa com a gente. Eu quero contar uma história para você, da palavra de Deus, uma história bem interessante de uma mulher chamada Agar. Agar com H. Agar, guarda esse nome, Agar. Agar era como se fosse uma concubina de Abraão, porque Abraão tinha uma esposa chamada Sara, e Sara não podia ter filhos, e Sara disse, possua Agar para que ela dê descendência a gente. E Abraão foi lá e engravidou Agar, e ela teve um filho chamado Ismael, e quando ela teve um filho, ela começou a desprezar Sara, que não tinha filhos. Só que aconteceu um milagre. Depois de um tempo, na velhice de Sara, ela teve um filho chamado Isaque. E quando Isaque nasceu, Abraão deu uma grande festa. Ele ficou muito feliz com o nascimento de Isaque. E Ismael desprezou Isaque e assim brincou com a cara de Isaque. Então nós temos uma situação aqui da seguinte forma: uma mãe e um filho que desprezaram outra mãe e outro filho. Muito bem, por causa desse erro, por causa dessa briga, Sara disse o seguinte para Abraão: Abraão, manda essa mulher e o seu filho embora, porque eles vão nos incomodar aqui. Abraão ficou meio assim, mas Deus falou: Abraão, manda ela embora, porque eles também serão um grande povo, não tão grande como o povo de Isaque. E ele sai então, só que antes de sair, Abraão pegou alguns pães e uma jarra de água de couro e encheu de água, e ela saiu para o deserto de Berseba. E lá no deserto terminou a água,
terminou o mantimento e ela ficou sem nada. Ela estava no deserto com o seu filho pequeno e sem nada. E a água terminou, o mantimento terminou, e agora o que nós vamos fazer? E ela pensou o seguinte: eu vou deixar esse menino embaixo de um arbusto e eu vou me distanciar desse menino mais ou menos ao passo de um tiro de uma flecha, para que eu não veja o menino morrer. E os dois estavam chorando, tanto o menino que ficou debaixo do arbusto, como Agar que ficou adiante. Ela estava no deserto, a água terminou, ela ficou sem nada. E Gênesis capítulo 21 diz assim, verso 17: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Deus viu ele e Agar. Levante o menino, Deus dizendo, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E olha o que acontece interessante. Então Deus lhe abriu os olhos, ou seja, os olhos de Agar, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha o que aconteceu, essa mulher estava no deserto, terminou tudo, ela não tinha mais nada, ela tinha um filho que possivelmente ia morrer por falta de mantimento, e ela estava chorando e o filho chorando, e Deus fala com ela: Agar, o que está acontecendo com você, Agar? Não temas, Agar, eu estou contigo neste deserto, eu estou com você aqui. E o texto diz que Deus abriu os olhos dela e naquele deserto ela enxergou uma fonte de águas, e ela foi lá e encheu a sua vasilha de água, e com certeza outras vezes, porque tinha bastante água naquela fonte. E Deus falou para ela: Agar, este menino vai se tornar um flecheiro, um guerreiro, e deste menino eu farei um grande povo. O que nós aprendemos aqui? Às vezes a gente está vagando pela vida sem direção. A vida parece um deserto para nós. Nós não encontramos direção. A gente vê os desafios, por exemplo, no caso dela de criar um menino, aquele grande desafio, e ela percebendo que ele poderia morrer, aquela dor no coração, ela não tinha ninguém por ela. E Deus olhou ela no meio do deserto. Eu quero dizer para você, Deus te vê no meio do deserto. Talvez você pense assim: João, é muito bonito isso, só que quando eu saio daqui, cara, tu nem sabe o que eu passo, tu nem sabe as minhas dores, tu nem sabe o que vai no meu coração. Eu quero dizer, eu não sei, Deus sabe. Ele vê você no deserto, Ele vê você no deserto, Ele diz para você: o que está acontecendo, o que você está fazendo aí? Eu quero agir na tua vida, eu não me esqueci de você. E Deus faz nascer fontes no deserto. Ela estava no deserto sem água, e Deus fez com que aquele deserto tivesse água. Deus alcançou aquela mulher com a sua graça. Talvez você está vivendo um deserto. Chega momentos da nossa vida que a gente até sabe que Deus existe, a gente até sabe, não, eu sei, mas só que a gente não consegue confiar. A gente sabe que Ele existe, mas parece que bate um desespero no nosso coração e a gente não consegue mais crer nele, mesmo respeitando Ele. Quero dizer para você, Deus vê você no deserto, e Ele quer alcançar você com a graça e com o poder dEle. Talvez a sua vida tenha sido um grande desafio, você não sabe para onde ir, você não sabe o que vai acontecer. Imagina uma pessoa querendo viver e olha ao redor, é só deserto, só deserto. Que estímulo se tem nesse momento? Eu quero dizer, Deus vem ao seu encontro para trazer vida à sua vida. Nós queremos orar com você hoje, que pode ser um homem ou uma mulher, mas que você diz: João, eu sou Agar, eu sou como Agar, eu estou no deserto, eu não sei para onde vou mais. Deus quer vir na sua direção. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, em poucos segundos ou minutos, que você dissesse para Deus: Deus, olha para mim, Senhor, olha para esse deserto, me ajuda, Senhor, eu estou seco e sem direção. Por favor, Senhor, tem misericórdia da minha vida.
Senhor, às vezes nós somos como Agar, e às vezes nós somos como o filho de Agar. Nós temos erros, nós temos pecados, nós temos um passado. E quando a gente se depara, Senhor, nós estamos num deserto sem direção. Deus vem ao nosso encontro, Pai, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de graça. E, Senhor, faz nascer fontes no deserto, Pai, onde não há mais vida. Por favor, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada história aqui, Pai. O Senhor sabe das lutas que cada um tem passado. E nós pedimos a Tua graça, a Tua ação e o Teu poder sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nós não merecemos, Pai, mas por favor nos socorre, nos dá respostas, nos dá uma direção, nos dá uma orientação, faz um milagre em nossas vidas. Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter um momento agora de entrega de dízimos e ofertas. É um momento especial, você pode fazer isso com alegria, em adoração ao nosso Deus. Sinta-se à vontade. E enquanto é tocada uma música, você pode dedicar a Deus os dízimos e ofertas, tá bom? Faça isso agora em adoração ao nosso Deus. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, igreja. Eu aprendi que beijinho é assim. É assim? É assim? Eu estava vendo. Ah, tá certo, porque eu estava vendo em inglês que beijinho era assim. Aí eu fazia a impressão que é beijo na boca, não é legal, né? Então um beijinho para vocês. A gente precisa aprender para conversar mais com eles, né? Eu não sei se todos conseguiram identificar o objetivo da série de mensagens que nós temos pregado aqui, né? Nos domingos à noite. O tema geral é caminho da restauração. A Daniela acabou de falar aqui sobre esse ministério. Nós estamos formando a primeira turma e olha, a gente descobre coisas sobre nós que são importantíssimas, né? Então, enquanto tiver vagas, eu desafio vocês a entrarem nesse curso, que começa agora em maio. E nós já, são 8 temas. Hoje é o quinto tema que nós vamos abordar. Tá, então, o primeiro, pode ir passando aí, o primeiro passo que nós estudamos é realidade. E nesse nós vimos que reconhecemos que não somos Deus. O universo não está centralizado em você. Você não tem controle sobre os seus problemas, sobre as circunstâncias e principalmente sobre a vida das outras pessoas. No segundo, foi o passo que nós falamos sobre esperança. Você admite que existe um Deus, que Ele se importa com você e que Ele tem poder para te ajudar em seu processo de restauração. Depois, o terceiro passo, compromisso. Então, conscientemente, nós escolhemos confiar toda a nossa vida, vontades e cuidados e controle na mão de um pastor. O pastor de todos os pastores. Não necessariamente nas mãos de um pastor, ou de um profeta, ou de uma profetisa, ou de um guru, ou de uma religião,
ou nas mãos de um santo ou de uma santa, mas nas mãos do Criador do universo e nas mãos do seu Filho amado, Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo. Na semana passada, o pastor João pregou sobre o quarto passo, que é a limpeza. É impossível nos livrar da culpa. Nós sentimos a necessidade de nominar, de dar nome aos nossos pecados e não generalizar: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Não é isso. Mas confessar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos maus hábitos. Eu sei que você sabe exatamente o que eu estou falando. Os nossos maus hábitos, a nossa mentira, a nossa pornografia, a nossa sensualidade, o vício, a droga, da ira, do engano, da falta de domínio próprio, do desamor, do menosprezo, do bullying que você pratica, e às vezes você é vítima de alguém que está praticando isso. E tudo isso nós sabemos. A violência que muitas vezes não está só lá fora, mas a violência que está muitas vezes dentro de cada um de nós. O passo da limpeza é quando você faz uma lista, você faz um inventário. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. E submete a Deus. E alguém que é capaz de ajudar você nessa caminhada de restauração. Um parceiro de oração, alguém que vai, não vai mandar em você, não é nada disso, mas que vai ajudar você, né, a atingir a maturidade. E hoje, então, o passo de hoje é o passo da transformação. Domingo que vem, outro passo. Depois, no dia 8, outro passo. E terminamos no dia 15. O nosso objetivo dessas mensagens, desse curso, é dizer que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós erramos a cada dia. Nós erramos a cada momento. E nós sabemos que o nosso pecado faz um grande estrago em nossa vida. E quando nós buscamos a cura para isso, coisas começam a acontecer e automaticamente a restauração da nossa vida começa a acontecer. E aprendemos que existe um monte de graça de Deus, da graça de Deus. A graça que está disposta a perdoar, a abençoar, a recomeçar a cada dia. E essa graça tem um poder transformador. Poder transformador, já que o nosso tema hoje é transformação. E eu quero então ler um texto, né, para vocês. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem sabe a igreja lê junto? Vamos ler juntos então? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, antes, ele estava explicando que no passado, para se cumprir a lei de Deus, era necessário que um homem sacrificasse um animal. Por que sacrificar um animal? Porque Deus disse assim, é vida por vida. Vocês pecaram, tem a minha sentença, então tem que ter uma vida que substitua, né, isto aí. E Deus temporariamente aceitou isto que Ele mesmo estabeleceu. E depois então Deus enviou Jesus Cristo, agora Ele chama de o Cordeiro, né, o Cordeiro que morresse uma só vez, por causa dos nossos pecados. E nós hoje não precisamos mais de animais, não precisamos mais de que ninguém morra por nós, né? Então temos um Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu uma vez só por todos nós. E agora então, depois do apóstolo Paulo falar sobre isso, ele faz um pedido, um rogo à igreja em Roma, que eles se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus, que é o culto racional, um culto inteligente, não um culto alienado. E ainda diz,
não amoldem os corações, não amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se e deixem transformar pela renovação da nossa mente, da vossa mente, daquilo que acontece lá dentro, para que os sentimentos e as ações que dependam daquilo possam fazer e possam direcionar a sua vida. Para isso, para que vocês possam então, a partir disso, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos entender o maior milagre que acontece aqui, e o maior milagre que pode acontecer nesta noite aqui entre nós, o maior milagre não é Jesus Cristo transformar a água em vinho, não é curar um cego, nem tampouco ressuscitar um morto. O maior milagre divino é transformar o caráter do ser humano. É mudar a vontade. É transformar alguém iracundo em alguém controlado pelo Espírito Santo. É mudar o mentiroso para que ele fale a verdade. Eu quero dizer que Jesus morreu para nos transformar. Jesus morreu para mudar o nosso caráter, para que nós sejamos parecidos com Ele. Toda e qualquer comunidade que é baseada em entrega de prosperidade, de um milagre que faz você ficar rico. Aliás, se Jesus Cristo veio para fazer alguém ficar rico, nem todo mundo precisaria de Jesus, porque já tem ricos na terra, né? Se Jesus veio só para curar alguém de doença, nem todo mundo precisa de Jesus, porque existem pessoas que são sãs e que não precisam, né? Mas assim, e de todo e qualquer discurso, seja de quem for, seja o guru que for, e que está discursando sobre uma prosperidade barata e não a essência de transformação do homem. Essas outras mensagens são estranhas à palavra de Deus. Jesus veio para isso. Jesus veio para se doar. Logo, Jesus, o Filho de Deus, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus que jamais foi a um evento de prosperidade. Jesus que jamais seguiu qualquer guru. Ele estava enganjado em transformar o coração do homem. Seja aqui nesta noite, para que nós possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos transformar para que nós sejamos parecidos com Ele, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o passo que nós vamos ver hoje, que é o passo da transformação. Na realidade, todos nós temos um problema que nós podemos chamar de defeito de caráter. Todos nós. O caráter tem a ver com o íntimo da pessoa, com a transformação da pessoa, com aquilo que nós vimos em Romanos, a questão da mente, como é que eu encaro a vida e como é que eu encaro certas coisas, está envolvido o meu caráter. E este passo começa assim, pode passar. Peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida, seja qual for. Sabe que algumas vezes Deus precisa dar uma pancada muito forte em nós. Porque de tantas outras formas, Deus nos toca, Deus fala conosco e nós não respondemos. E nós nós podemos usar a figura que o pastor João leu no início aqui, do oleiro que estava lá, né, construindo o seu vaso com aquele barro sem forma, e ele vai fazendo aquele vaso, daqui a pouco aquele vaso se quebra entre as mãos dele, e ele ajunta tudo outra vez e começa a fazer um vaso bonito e um vaso perfeito. Então, ele nos chama muitas vezes, e muitas vezes nós não nos entregamos. Aí ele bate em você e você não se entrega. E muitas vezes Deus tem que usar uma picareta, uma marreta, e aí você se despenca e você começa a entender de onde é que você subiu. Você achava que você era o bambambam, que você era o dono da situação,
E lá no chão, então, nós começamos a compreender que nós precisamos passar por uma transformação. É ali que Deus está querendo mudar a nossa forma de pensar. Deus não está querendo mudar as pessoas que estão à nossa volta para nos abençoar. Deus não está querendo mudar circunstâncias. Deus não está querendo mudar a mulher, nem o pai. Deus quer trabalhar com você. E a maioria das pessoas vem ao Senhor muitas vezes pela dor. Pela dor. Mas eu quero dizer que não precisa ser assim. Em Romanos 12:1 diz que Deus quer mudar a nossa forma de pensar. Então nós vamos ver, pode passar, vamos ver o seguinte: de onde é que vêm as nossas falhas de caráter? Qual é a origem delas? Segundo lugar, nós vamos ver como é difícil mudar um mau hábito. Terceiro lugar, algumas dicas práticas de como você pode cooperar com Deus nesse processo de mudança. Essa questão de mudança de caráter é um milagre que leva muito tempo, algumas vezes. Pode começar hoje e só vai terminar, sabe quando? Alguém adivinha aí? Quando Jesus Cristo voltar. Mas muitas coisas podem mudar prontamente. Outras nós seremos transformados no longo dos anos. Mas assim, de onde é que vieram os meus defeitos de caráter? Os nossos defeitos de caráter? Eu quero sugerir 3 origens. Primeira, pode passar. Primeira, a nossa origem genética. Depois, a origem social. Depois, a origem moral, que são as nossas escolhas. Então, geneticamente, eu recebi de meu pai, de minha mãe, uma quantidade igual de cromossomos. É uma genética que me formou. Eu fui formado assim. Talvez você tenha herdado de seu pai um perfil físico, um perfil emocional, tanto virtudes como fraquezas. Essa é a sua constituição genética. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus os cria perfeitos. Mas quando o pecado entra, aí vai arruinar a relação emocional, arrasa o homem, levando inclusive à morte. Mas Deus, na sua bondade e no seu amor, Ele quer dar continuidade a esse plano criador dele. E a nossa constituição genética explica a nossa constituição genética explica a nossa constituição, mas ela não desculpa o pecado. Entenderam bem? Por exemplo, você pode tender a ter um temperamento difícil. Talvez o seu pai e sua mãe fossem ou sejam pessoas iradas. De repente, você usa o fato de que você nasceu com essa predisposição irritadiça para machucar as outras pessoas. E por causa disso, você entra num casamento sem amoldar o seu caráter ao caráter divino. E nem está disposto a aceitar a outra pessoa como ela é. Você pode ser uma pessoa lenta, vagarosa, mas isso não é desculpa para você ser preguiçoso. Você pode até tender para alguns vícios, mas isso não pode fazer de você um dependente químico. Existem casais que um é mais rápido e o outro é mais lento. O mais rápido é mais agitado. Pode ser porque a sua família foi assim. Ele xinga mais, ele se irrita facilmente, e isso é identificável. Mas isso não pode ser usado para ele ter um mau caráter. Segundo lugar, então pode vir da minha genética. Segundo lugar, as falhas do meu caráter podem vir de... Ainda não. Isso. Pode vir das circunstâncias. Aquelas circunstâncias que me cercaram, meus pais, meus amigos, professores, pode influenciar muito o que nós somos hoje. Circunstâncias que você absorveu, bem ou mal. Agora pode passar. Muitos dos seus defeitos de caráter simplesmente são tentativas de preencher necessidades insatisfeitas. Olha, gente, todo ser humano
precisa ser respeitado. Todo ser humano gosta de ser respeitado. Mas, provavelmente, na sua infância, você não foi respeitado de uma determinada forma. Aí você desenvolve uma forma de ser respeitado, só que você confunde o respeito com atenção. Então, não tem jeito. Aonde você vai, o que você faz é para chamar atenção sobre você. Seja fazendo uma coisa má, para chamar a atenção, seja fazendo uma coisa ruim, seja fazendo uma coisa boa também para chamar a atenção. Você já viu aquelas pessoas que chegam num determinado ambiente e chegam numa roda e eles logo se destacam? Contam uma piada, chamam atenção para si, monopolizam tudo que está acontecendo. Muitas vezes essa atitude vem de um respeito que esta pessoa sofreu lá na infância. Sabe aquelas crianças que estão sempre chamando atenção? Aquelas crianças que gostam de fazer um teatrinho, né? Só que agora muitos pais já não estão mais com elas. Estão trabalhando naquela vida agitada, né? Não há ninguém em casa para assistir, não há ninguém em casa para aplaudir, não há ninguém em casa para elogiar, não há ninguém em casa para dizer, que legal. Então, quando não se tem ninguém, a criança não se sente mais respeitada, nem no seu lúdico. Nem no seu lúdico. Então, ela vai chamar a atenção em outro lugar. E às vezes, esse chamar a atenção passa da adolescência até a vida adulta. Todos nós precisamos ser amados. Deus desenvolveu a família de uma forma para que os filhos possam receber amor. Por exemplo, aquelas menininhas, né? Da idade aí da filhinha, da tua filhinha, né? Que colocam aqueles sapatos da mãe, aqueles sapatos compridos, né? Colocam colar, né? Colocam chale e passam fazendo aquele barulho perto de você. Está buscando uma forma de elogiar, né? Ela precisa de alguém que elogie, né? Ela precisa de alguém que faça, que bonito, que legal, não é isso? Então, para ser notada, ela acha que tem que fazer alguma coisa. E aí, as pessoas que não recebem atenção, quando crescem, na sua adolescência e na sua juventude, o que elas acham que elas têm que fazer para ser notada e para chamar atenção? Começam a tirar a roupa e tomar todas. O rapaz, ele quer ser bombado, macho, brigador. Se for lutador é melhor. Ele tem que entender que a turma veja que ele está dizendo, eu sou bom, eu existo, eu quero ser elogiado. É claro que quem é bombado nem sempre, né? Quando as pessoas querem ser por motivo de saúde e tal, cuidar do corpo, tudo bem, né? Mas estas são as circunstâncias que a sociedade tem criado para que o nosso caráter seja deformado. Então, o meu problema com caráter vem da genética, dos cromossomos, das circunstâncias, das pessoas que diziam que você não prestava, das pessoas que diziam que você era um zero à esquerda, que você dizia que você é um preguiçoso, e você passou a acreditar nisso. Eu sou assim, eu acredito nisso. Pode passar. Defeitos de caráter, agora tem que ver com as minhas escolhas. Esse é o terceiro aspecto, né? Tem que ver comigo. Aquilo que você faz, muitas vezes, repetidamente, vai se tornando um hábito. Eu creio que quase todos vocês devem conhecer aquele ditado que diz assim, pode passar. Semeia um ato, ceifarás um hábito. Semeia um hábito, ceifarás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. Começa ali pelo ato. Coisas que você jamais praticou, mas hoje você pratica porque você escolheu, e aquilo repetiu. E hoje, então, é o seu caráter. Por exemplo, como as coisas mudam, né? No passado, como é que você fazia? Você sentava numa mesa, batia um papo gostoso com teu amigo, ria com ele e tal, soltava gargalhada e tal, contava piada e tal, brincava, né? E agora você vai no shopping, vai na praça de alimentação e olha o que está acontecendo lá. Não é assim? Todo mundo só teclando no celular, né? Gurias e guris, é melhor
É gostoso dar aquele beijinho? Hã? Por que vocês só ficam no Facebook e no WhatsApp? Não é? Isso é o hábito que está incorporado em nós. Isso só se tornou um vício. É tanto vício que algumas empresas de telefonia estão dizendo, olha, esquece um pouco de celular. Elas estão falando sobre esquece um pouco de celular. Sabe, converse um pouco mais, pegue na mão. Onde é que isso tudo começou? Quando começou isso? Começou com aquilo que é útil. Você precisa de um celular. Daqui a pouco você já não pode mais sair dele, né? Está ligado lá, tem que andar com ele. Você começa assistindo uma cena na internet. Segunda vez, terceira vez. Depois você já se torna escravo da pornografia. Por exemplo, comer é uma coisa muito boa. Mas tem indivíduo que passa a ser glutão, de tanto comer. Passa a ser escravo da glutonaria. Por que é difícil mudar os hábitos, as falhas de caráter, as falhas que eu tenho herdado, as falhas que o meio me induziu, ou aquelas falhas que hoje eu tenho por causa das minhas próprias escolhas? Por que é difícil? Pode passar. Primeiro porque elas já estão há muito tempo comigo. Há muito tempo comigo. Nada acontece da noite para o dia. Você levou anos para transformar uma escolha errada num hábito. A pornografia não entra de uma vez. A pornografia entra paulatinamente. A bebida, o vício, a bebida não torna você um viciado, um dependente químico no primeiro trago. No experimento, na brincadeira, uma vez eu fui assistir uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, e estava um juiz de Santa Maria, bem novo, né? E ele estava passando pelo processo de recuperação, e ele disse assim, eu bebia socialmente. Se alguém me dissesse aonde eu chegaria, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz com a minha própria vida, de acabar literalmente num esgoto, eu ia rir daquela pessoa. Mas hoje eu estou aqui, ele dizia, estou aqui saindo desta situação. A pessoa pode evitar e não ser, e usar aquilo que possa se tornar a pessoa um dependente. A ira. Se você, quando criança, por exemplo, né, pela ira, você conseguia tudo dos teus pais, e os teus pais te davam tudo para eles não passarem vergonha, você vai continuar fazendo isso como adulto e você vai agir como aquele menino lá no shopping center, fazendo pirracinha para conseguir tudo. Pode passar. Muitos desses hábitos, comportamentos e manias que você vem se desenvolvendo desde a infância, são confortáveis. Mas olha, eles também são destrutivos. A masturbação, a cleptomania, o roubo, o falar a mentira, o chamar a atenção para si, eles dão prazer e é difícil de deixá-las. E muitas vezes estão um bom tempo conosco, então por isso é difícil. Segundo lugar, porque são difíceis. Porque eu me identifico com eles. Muitas vezes nós identificamos com a nossa identidade. A nossa identidade é o nosso defeito de caráter. Muitas vezes você já não disse, é assim mesmo que eu sou. Você não entende, mulher? É assim que eu sou. Meu pai era assim, meu avô é assim, e eu sou assim e pronto. É ou não é? Aqui na igreja eu conheço gente que diz assim, eu sou assim, não vou mudar nunca. Eu queria que você, silenciosamente, respondesse essa pergunta para você. Pode passar, por favor. Ser como eu sou é ser o quê? Viciado em trabalho? Obeso por opção, não por problemas endócrinos ou genéticos?
Ser como eu sou é ser um indivíduo medroso, manipulador, iracundo, aquele que se ira todo o tempo. É aquele que trai a esposa. É aquele que é mulherengo. Ser como eu sou é ser isso? Responda essa pergunta. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, né? E dar uma palavrinha para os líderes dos grupos pequenos, né? Preste atenção. Pode surgir alguém no grupo pequeno que por muito tempo suga a atenção do grupo. Ele chama a atenção do grupo para si. E todo mundo corre para aquela pessoa, atende aquela pessoa, e passa um tempo e aquela pessoa não muda. Ela precisa disso. Ela não quer se submeter à ação de Jesus Cristo. Ela pode até estar desmaiando, né? Conheci algumas pessoas que desmaiavam, simplesmente para ser rodeada por pessoas. Ela fingia propositalmente. O grupo pequeno, então, se volta para ela e fica atendendo, né? E ela para de perder a sua atenção para alcançar os perdidos. E tem gente que curte a sua curte a sua falha de caráter. Curte. Cuidado com o inimigo de Deus, porque ele vai dizer para você que você não tem capacidade para mudar. O diabo pediu a Jesus para peneirar Pedro. Sabe o que é isso? Ele queria colocar todas as qualidades ruins de Pedro numa peneira, sacudir bastante, e a parte mais grossa que vai ficar, ele queria pegar Pedro nessa parte aí. Você não é a pessoa que tem que continuar o mesmo. Você pode ser transformado. Não deixe o inimigo destacar como quis destacar com Pedro e dizer que você não tem jeito. É por isso que muitos dizem assim: minha esposa diz que eu sou assim, os meus filhos dizem que eu sou assim, e é assim que eu vou ser mesmo. Essas pessoas passam anos curtindo a falta de caráter. O diabo diz que Deus não se importa com você. É mentira. Deus quer transformar o nosso caráter. E agora vamos ver, muito rapidamente, como eu coopero com isso. Como é que eu coopero com Deus nesse processo? Como cooperar? Afinal de contas, nós geralmente esperamos que Deus opere transformando um milagre, transforme o marido, transforme o filho, transforme a sogra, né? É mais complicado, mas ele faz isso também, né? Nós queremos que esse problema seja transformado assim, ó, num estalo. Não é assim. A palavra de Deus fala em obediência. A palavra de Deus fala em perseverança. A palavra de Deus fala em luta contra o pecado. Não é fácil. Então não vamos começar a imaginar que esta coisa é instantânea. Ela requer disciplina espiritual, como alguém que se prepara para uma grande luta, para um grande jogo. É preciso um exercício de disciplina constante. Mas como é que você pode cooperar com Deus para essa transformação? Em primeiro lugar. Ok. Concentre-se em um defeito de cada vez. Desde quando eu comecei o CNV, fazer o curso lá, né? Ainda não mudei, estou no primeiro ainda. Pare de generalizar. Pare de dizer assim: rapaz, são tantos meus pecados, são tantos. Dê nome a eles. Faça uma lista e concentre-se naquele que é mais grave. Diga para Deus: Senhor, que defeitos, que maus hábitos precisam ser trabalhados em minha vida. Diga: Senhor, é isto que eu preciso trabalhar. Senhor Deus, é a minha ira. Senhor Deus, é a minha ansiedade.
São os meus maus pensamentos. Eu estou trabalhando nisso já há um tempo na minha vida. Complicado esse mau pensamento. Eu luto. Às vezes venço, às vezes, né? É a pornografia. Você tem que trabalhar num defeito de cada vez, senão a coisa não funciona. Não funciona. Eu não sei quantos já saíram com a sensação de estarem perdoados pelo Senhor, dizendo: Senhor Deus, perdoe a multidão dos meus pecados. A gente levanta, não. Então concentre-se em apenas um. Depois você vai para o segundo, terceiro. Segundo lugar, concentre-se em buscar vitória. Aí está errado aí, né? Concentre-se em buscar a vitória um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Pessoal, as casas de recuperação, quase 100%, todos eles dizem assim: limpos só, quem sabe como é que é? Limpos só por hoje. Só por hoje. A oração não diz: dá-nos o pão nosso de cada mês. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O texto da palavra de Deus diz assim: basta cada dia o seu mal. Deus quer nos dar o suficiente para aquele dia. Ele quer trabalhar com você agora. Um dia de cada vez. Escolha um problema, aquele que tem caracterizado em sua vida mais forte, foque nele. Celebre pela manhã. Comece orando, dando graças a Deus. Diga: Senhor Deus, haja no meu caráter neste aspecto. Senhor Deus, eu quero ser paciente. Senhor Deus, eu quero ser paciente. Aí você pega o carro e sai na hora do pique para dirigir em Santa Maria. Vai funcionar, né? Apenas hoje, Senhor. Apenas hoje, Senhor, eu quero ter pensamentos puros. Senhor Deus, eu quero dizer não para os pensamentos maus. Ninguém aqui cresceu de uma vez. Nós vamos crescendo aos poucos, né? Outro aspecto é: concentre-se no poder de Deus e não na sua força de vontade. A Gilca deu aula lá em São Pedro muito tempo. E os ônibus, o horário de ônibus aqui era assim mais precários, né, e tal. E ela então pegava o carro, deixava na rodoviária, não tinha que pagar estacionamento naquela época, e ia para São Pedro, voltava, pegava o carro na rodoviária e voltava. Um dia eu cheguei, ela chegou meio-dia e pouco, eu olhei o carro, os 2 pneus da esquerda furados. Eu disse: Gilca, você não viu isso? Não viu os 2 pneus? Bem que eu fazia força para um lado assim, fazia uma força, né? Sabe, às vezes nós queremos fazer a nossa força de vontade. Já pegou um carrinho troncho no supermercado? Que ele só vai para um lado assim, né? E você vai e puxa para o outro lado, né? E puxa para o outro lado. Não adianta, a sua força de vontade não vai controlar o seu mau hábito. Tem jeito. Tenta, mas é como a Gil, o cara tá puxando para cá o carro. Nós precisamos alinhar a nossa mente com a mente de Deus. Não diga assim: eu resolvo. Não vai resolver coisa nenhuma. Não diga assim: a coisa não é tão grave. Não é tão grave e tal, né? Tem gente que está dizendo a coisa não é grave, e com isso está maltratando violentamente a sua esposa. Não é grave. Ninguém precisa saber disso. Jeremias 14, 23 diz assim. O pastor João uma vez pregou sobre esse texto. Não me lembro onde, mas pregou. O leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Eventualmente você pode fazer, mas sempre não. O que nós já pecamos essa semana? Estou dizendo essa semana porque a semana começou hoje, né?
Por que existe uma tendência humana a partir para aquilo que é errado? Nós temos a tendência, julgamos. Gente, a gente julga tanto. Qualquer coisa, eu já caí do galho um monte de vezes, julgar uma coisa não é nada daquilo, né? Mas a boa notícia é que o apóstolo Paulo dá para a gente em Filipenses 4:13. Porque eu posso fazer todas as coisas que me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. Com Ele eu posso. Desde que eu me submeta a Ele. E por fim, por último, concentre-se no seu progresso e não na sua perfeição. Você não é perfeito. Na entrada do templo, ali, tem uma placa que diz que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas aqui é permitida a entrada de pessoas que estão crescendo, que estão progredindo, que estão passando por uma restauração. Aí sim, restauração constante, sempre, do ajuste. O transatlântico, quando vai para o mar está meio encapelado, as ondas estão batendo no transatlântico, o comandante coloca lá no piloto automático, né? De vez em quando ele precisa olhar o curso, como é que está, então ele coloca o leme na direção de novo, assim é a nossa vida, para a gente se acertando. Essa história de dizer que quanto mais velho você erra menos, isso não funciona, gente. Se fosse assim, semana passada foi descoberto um cara lá no norte com 114 anos, né? Esse cara seria mais perfeito do que... Aí aquela mulher foi pega em adultério, né? Os homens querendo acusar, querendo apedrejar a mulher, nem trouxeram o homem, porque o homem também tinha que ser apedrejado, né? Aí Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem foi saindo primeiro? Os mais velhos. Sabe? A gente precisa aprender sempre. Mudar o nosso caráter. Até quando morrer, ser insistente. Sabe, conhece aquela história da mulher que chamava o marido de piolho? E o marido não gostava. Era piolho, não gostava, piolho. Um dia ele estava tão nervoso que ele pegou a mulher, colocou assim na piscina, né? E afogando a mulher, piolho. Às vezes a gente é insistente dessa forma, né? Sabe, gente, eu preciso mudar, né? Se eu fosse confessar meus pecados, meus erros para vocês, eu tenho muitos. Quem não tem, atira a primeira pedra. Sabe, gente? Mas pelo poder de Deus a gente vai mudando. Então, a gente não pode olhar ninguém como mais, como menos. Pastor não é mais, pastor não é menos. É isso não. Em termos de pecado, nós erramos tanto quanto. Os líderes, quem tem 40 anos de convertido, às vezes quem é mais novo, né, tem mais novo de conversão, tem menos pecado que os mais antigos. Lembro do Vitor, esposa da Daniela, né? Assim que ele se converteu, eu assim, Vitor, sábado, cara, tem jovens aí legal, vem aí. Eu falei assim, não, pastor, eu sou tão pecador, como é que eu vou sentar no meio daqueles santos? Meu Deus do céu. Mas uma coisa eu quero que fique na sua mente. Deus quer te transformar. Deus pode te transformar. Esse é o desejo dele. Que o teu caráter seja como o caráter de Cristo. Sabe? Algumas coisas são longas, algumas coisas acontecem rapidamente, mas nós estamos sempre passando por um processo de transformação. Tinha uma camiseta que as pessoas vendiam que dizia assim, a camiseta estava escrita na frente assim, em construção.
E atrás escrito, o arquiteto, alguma coisa, o engenheiro, alguma coisa assim, é Jesus. É assim, vocês têm que usar essa camiseta sempre, sempre. E assim eu já não olho você mais assim e nem você assim. Olho no mesmo nível, porque nós estamos na mesma luta, mesma luta. E se eu começasse a falar cada um dos meus pecados aqui, com certeza você diz assim, eu também. Somos assim. Mas há um processo de restauração. E este é um momento muito especial, que nós queremos convidar as pessoas para entregarem a sua vida a Cristo. Entregar a sua vida ao controle de Jesus. E também um apelo para que aquelas pessoas que desejam começar um processo, permitir, já falamos aqui várias vezes que Deus não enfia o pé na porta do teu coração, Ele pede licença para entrar e diz, você permite? Eis que estou à porta, Ele dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e faremos uma festa. É isso. Então esse é o momento do apelo, né? Permite, Senhor Deus, eu queria que Tu começasse a trabalhar no meu caráter, em alguns hábitos que não são legais, ou quem sabe num vício que está complicado, e você vai começar a cooperar com Deus. Ele não vai chegar e... Não. Mas vai te dar força para você lutar por isso. E vai fazer um milagre dele também, é claro, né? Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. E eu queria convidar realmente quem quer dar essa oportunidade a Jesus na sua vida, e que você viesse até a frente. Eu quero dizer para você que se eu tivesse sentado aí eu viria, mas eu já estou aqui na frente, né? Eu sou o primeiro a me apresentar diante do Senhor. E nós gostaríamos de orar para que você pudesse marcar, dia 24 de abril, foi o dia em que eu permiti que o Senhor começasse a trabalhar no meu caráter, nos meus maus hábitos. Pode vir aqui, depois nós vamos orar. Hoje os pastores que estão aí, que saem dos seus lugares e venham aqui orar juntamente com esses irmãos, colocar a mão sobre os ombros de cada um deles, dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Algumas mulheres também, que por favor venham aí, né? E possam dizer, alguns membros da igreja, você que é abençoado, vem aqui e diga, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se você quiser vir ainda, pode vir. Nós vamos estar orando por sua vida, pedindo que seja um momento de bênção. Não tenha vergonha, né?
Todos nós é que somos errados, todos nós temos falhas, e todos nós queremos realmente que a nossa vida seja reconstruída através do poder de Jesus Cristo e da nossa cooperação com Ele. Saia do seu lugar, venha. Se o Senhor falou em seu coração, não fique aí, é um gesto que você está dizendo para Ele: Jesus, está aqui a minha vida para Ti. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esta noite, por este momento. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui na Tua presença e nós reconhecemos, Senhor Deus, o quão falho nós somos. Nós não somos, Senhor Deus, senhores de toda a sabedoria e precisamos de Ti, clamamos a Ti, Senhor. Pai querido, que nós possamos hoje estar reiniciando um processo de restauração, Senhor. E sabemos, Senhor, que Tu não se cansas de reiniciar e reiniciar e reiniciar sempre este processo, porque Tu nos ama. O Teu amor, Senhor Deus, é maravilhoso, Senhor. Pai querido, abençoa este grupo que está aqui na frente de uma forma tremendamente especial, Senhor. Que eles possam estar sentindo a Tua presença, a Tua mão de amor, Senhor Deus. Pai querido, entra no lar, entra na mente, em cada uma dessas pessoas e faz a obra que Tu consegues fazer em nós. E ajude-nos, Senhor Deus, a sermos cooperadores para que aconteça essa transformação, a que tenhamos a imagem e estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana muito especial para vocês, muito abençoada por vocês. Sigam nesta fé e nessa esperança.